Olá, meu nome é Sérgio, eu sou professor da disciplina Equipamentos Hidráulicos e Sanitários e juntos iremos estudar as questões dessa área. Projeto de instalações hidrossanitárias. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, é o órgão brasileiro que define as regras de elaboração de projetos. Regulamenta os parâmetros de execução e dos materiais e equipamentos que são utilizados. Por exemplo, qual a pressão de teste de um tubo quando ele é fabricado? E dentro do projeto, nós temos uma área extremamente importante, que é a legenda. O que se deve observar primeiramente em um projeto é essa legenda, pois nela estão importantes informações sobre o projeto. Por exemplo, o nome, do que se trata, a escala, datas, lista de materiais empregados, responsável técnicos e muitas outras informações. Outra coisa importante dentro de um projeto é a escala. Então veja no slide. Escala é a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Por exemplo, se no desenho eu tenho uma medida de 16 centímetros e ela representa no comprimento real 800 centímetros, eu tenho então uma escala de 1 para 50. O desenho arquitetônico. No projeto de arquitetura, temos a planta baixa. A planta baixa é um desenho em vista superior, supondo que um plano horizontal corta o pavimento desenhado à altura das janelas e portas, retirando-se essa parte superior. Temos aqui o exemplo de uma planta baixa de uma residência com sala, cozinha, quartos e banheiros. Nas dimensões de 5,8 metros de largura por 6,7 metros de comprimento. A planta a seguir encontra-se em escala. Multiplicando a largura pelo comprimento, temos a área construída da casa, que corresponde a 38,86 metros quadrados, ou seja, 5,80 vezes 6,70, que é igual a 38,86 metros quadrados. A figura ao lado mostra o desenho esquemático das instalações hidráulicas em uma edificação, desde o traço das tubulações até os pontos de consumo. A água vem da rede de abastecimento e é armazenada na caixa d'água. Da caixa d'água, ela desce para os pontos de consumo, sempre que solicitada, através do acionamento das descargas, registro ou torneiras. Segundo a norma brasileira, NBR 5626, instalações prediais de água fria, as instalações prediais de água fria devem ser projetadas de modo que, durante a vida útil do edifício, atendam, entre outros, a esses requisitos. Preservar a potabilidade da água, promover economia de água e de energia, possibilitar manutenção fácil e econômica, proporcionar conforto aos usuários. O projeto hidráulico é constituído pela planta com traçado e o dimensionamento da tubulação, mostrando os pontos de consumo. Para identificar cada parte componente de uma instalação de água fria, utilizaremos o desenho esquemático de um edifício, onde existem dois reservatórios de acumulação de água, um na parte inferior e o outro na parte superior. A rede pública de distribuição de água é aquela existente na rua, de propriedade da entidade responsável pelo fornecimento de água, quando o abastecimento for público. O ramal predial, a tubulação compreendida entre a rede pública de distribuição e o hidrômetro, é dimensionada e executada pela concessionária local. O hidrômetro,
Aparelho que mede o consumo de água. Ramal de alimentação, tubulação compreendida entre o hidrômetro e a entrada de água no reservatório. Coluna piezométrica é o dispositivo regulador do nível piezométrico, limitando a vazão do ramal de entrada, instalado quando o reservatório estiver abaixo da cota do meio-fio, no ponto de cruzamento do ramal predial. É dispensado em algumas cidades brasileiras. Reservatório inferior, recipiente construído ou instalado para armazenamento de água na parte inferior da edificação. Extravasor, também conhecido como ladrão, é a tubulação destinada a escoar os eventuais excessos de água nos reservatórios. Sistema de recalque, conjunto formado por bomba, motor, tubulação, registro e válvula destinado a transportar água de um reservatório a outro de diferentes níveis. Reservatório superior, recipiente construído ou instalado acima do último pavimento, destinado ao armazenamento e distribuição da água. Barrilete, tubulação que capta a água do reservatório e a conduz para as plumadas, colunas de alimentação dos andares de um edifício ou para os locais de consumo de uma escola. Colunas ou plumadas, canalização vertical que tem origem no barrilete e abastece os ramais de distribuição de água necessários, banheiros, cantinas, pátios. Temos ainda os ramais e subramais, que são as tubulações derivadas da coluna de distribuição, ligando os pontos de consumo. Consumo de água. A estimativa de consumo diário per capita, ou seja, por pessoa, em uma escola, é de 50 litros de água em jornada integral, de 7 a 8 horas por dia. Pode-se ainda estimar um consumo de 30 litros de água por aluno em um turno e 80 litros de água por criança em creches. Para saber a quantidade de água consumida, em média, na sua escola, basta multiplicar o número de pessoas que frequenta a escola por 30. Na apostila, nós temos consumo por pessoa para outros tipos de escolas. Escola de tempo integral, por exemplo. Capacidade do reservatório. O volume total de água a ser armazenado no reservatório deve ser, no mínimo, o necessário para 24 horas de consumo. E, no máximo, 3 vezes o consumo estimado. Porém, o mais usual é armazenar o volume a ser utilizado em 48 horas, ou seja, 2 vezes o consumo diário. Funcionamento do reservatório. A partir do hidrômetro, a água entra pelo ramal de alimentação e vai para o reservatório. O controle da entrada de água no reservatório é feito através de uma torneira denominada boia. A boia é uma espécie de balão endurecido, que por ser mais leve que a água, flutua quando o reservatório está cheio, fechando a passagem da água que vem do ramal de alimentação. O reservatório deve possuir, além da saída de água para abastecer os pontos de consumo, mais 2 saídas. Uma denominada extravasor ou ladrão, que tem a função de escoar o excesso de água, caso a boia falhe. E a outra, chamada de dreno, e é usada na limpeza da caixa d'água. Medidas de consumo de água. O aparelho que mede o gasto de água de um consumidor é denominado hidrômetro. São eles que fazem a leitura do consumo de água em metros cúbicos por mês e calculam quanto se paga pelo uso da água naquele mês.
Para isso, basta comparar a medida atual obtida no relógio com a do mês anterior, dado arquivado nos computadores da empresa e impresso na fatura enviada para o pagamento. E subtraindo um pelo outro, se obtém o consumo do mês atual. O valor a ser pago é multiplicado pelo preço do metro cúbico de água em sua cidade, mais a parcela em percentual correspondente à retirada do esgoto para cada tipo de unidade consumidora. Por exemplo, residencial, comercial, pública e etc. O projeto de esgoto sanitário. As instalações de esgoto sanitário são as destinadas à retirada das águas servidas das edificações, desde os aparelhos ou ralos até a rede coletora pública ou outro destino final qualquer. Os esgotos sanitários são os despejos provenientes do uso da água para fins higiênicos. As instalações se dividem em três partes: esgoto secundário, esgoto primário e ventilação. O esgoto secundário é a parte da tubulação que vai dos aparelhos de utilização até a caixa sinfonada. O esgoto primário é a parte do esgoto que está em contato com os gases provenientes do coletor público ou fossa, ou seja, após a caixa sinfonada no sentido do escoamento. Vai da caixa sinfonada até o tubo de queda ou até a caixa de inspeção. A tubulação de ventilação é a tubulação que permite o escape dos gases e mantém a pressão atmosférica dentro da tubulação quando das descargas dos aparelhos. Tubulação de esgoto. O desenho esquemático mostra a tubulação de esgoto de uma edificação. O esgoto que sai do lavatório vai para a caixa sinfonada. E antes de ser levado para a caixa de inspeção, temos a coluna de ventilação ou respiro. O esgoto da bacia sanitária também é levado para a caixa de inspeção, enquanto o esgoto da pia da cozinha ou da cantina passa antes por uma caixa de gordura. A caixa de inspeção é um recipiente que permite a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações de esgoto, antes da rede pública ou do seu destino final, como, por exemplo, a fossa séptica. A caixa de gordura é o recipiente destinado a receber dejetos gordurosos de pias de cozinha, de cantina, de restaurante e etc. E encaminhá-los para a caixa de inspeção. O fecho hídrico. Todo aparelho sanitário deverá ser protegido por caixa sinfonada com grelha ou sifão sanitário. A caixa sinfonada recebe a água servida dos lavatórios e dos chuveiros. É dotada de fecho hídrico. Ela forma uma camada líquida que veda a passagem dos gases. O sifão, utilizado nas pias e lavatórios, tem fecho hidráulico, que consiste em uma pequena cortina d'água que evita o retorno do mau cheiro. Desenhos isométricos. O projeto de instalação de água fria é composto por um detalhe de projeto chamado de perspectiva ou isométrico. A planta isométrica indica o percurso das tubulações com os respectivos diâmetros, altura e comprimento. Hoje, os projetos isométricos estão sendo substituídos por desenhos em 3D. Sistema de coleta de esgoto sanitário. Existem dois processos para se coletar esgoto: pela rede pública ou, na sua ausência, por fossas. Nas cidades com rede pública de coleta, esse esgoto é transportado em uma rede até as estações de tratamento de esgoto ou a pontos de descarte in natura em cursos de água.
Nas cidades sem rede pública de coleta, o esgoto deve ser lançado em fossas ou tanques sépticos, fossa séptica e sumidouro. A fossa séptica é um tanque escavado no terreno onde será lançado o esgoto. Então, existem alguns procedimentos simples que ajudam na economia da água. Por exemplo, escovar os dentes numa situação com a torneira aberta. Qual que é o tempo? 5 minutos. O consumo, 12 litros de água. E abrindo a torneira só o tempo necessário, esse consumo passaria a meio litro de água. Lavar o rosto, de 2,5 para 1 litro. O chuveiro, 45 litros para apenas 14. Lavar a louça, de 117 para apenas 20. Regar o jardim com mangueira, de 186 para 4 litros. Lavar o carro com mangueira, de 216 para apenas 40 quando se usa o balde. Manutenção hidrossanitária. Manutenção é o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes, para atender às necessidades e segurança de seus usuários, de acordo com os padrões aceitáveis de uso, de modo a preservar sua utilidade e sua funcionalidade. Então, o que devemos fazer para manter em perfeito funcionamento o sistema hidrossanitários? Não jogue objetos que possam causar entupimentos nos vasos sanitários e ralos, tais como absorventes higiênicos, folha de papel, cotonetes, cabelos, fio dental e etc. Não jogue gordura ou resíduos sólidos nos ralos das pias e dos lavatórios. Jogue-os diretamente no lixo. Nunca suba ou apoie-se nas louças e bancadas, pois pode soltar-se ou quebrar, causando ferimentos graves. E cuidado especial com a criança. Não devem ser retirados elementos de apoio, mão francesa, coluna do tanque, etc., podendo sua falta ocasionar quebra ou queda de peças da bancada. O sistema de aviso e o ladrão da caixa d'água não deve ter as suas tubulações obstruídas. E na apostila de vocês tem uma lista bem completa desses cuidados. Frequência de manutenção das instalações hidráulicas. Na sua apostila tem uma descrição passo a passo para manutenção e procedimentos de detecção de defeitos. Por exemplo, desentupir a pia, consertar a torneira que está vazando, desentupir chuveiro, regular a caixa de descarga comprada na bacia sanitária, vazamento na tubulação hidráulica, entupimentos em tubulações de esgoto, como detectar vazamentos, entre outros. As ferramentas utilizadas. Também na apostila de vocês, traz uma relação de ferramentas básicas necessárias às manutenções. As informações dessa aula devem ser complementadas com o estudo da apostila, que traz vários exemplos e detalhes que, pelo nosso limite de tempo, não foi possível incluir nessa aula. Então, chegamos ao fim de nossa aula. Espero ter contribuído de alguma maneira para a formação dos senhores e pela atenção. Muito obrigado e sucesso a todos.